já tem gente aí. E aí, meu povo? Jeiteiro, eu nunca te perguntei teu nome. Eu devia ter perguntado pra te chamar pelo nome. Tudo bem? Carol. E aí, galera? Todo mundo feliz? Domingo de carnaval e tem gente aqui. Bom dia. Eu sinceramente tô impressionada. Que bom que tem gente aqui, que eu não tô sozinha. Tudo bom, gente? Oi, Jéssica. Prazer, tudo bem? Então, gente, fazer nossa live. Eu prometo não ser muito prolixa, ir direto ao ponto, pra gente poder aproveitar nosso domingo de carnaval da melhor maneira possível. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu dei aquela organizadinha básica, tá? Na nossa conversa pra poder não ficar enrolando, pra poder falar as coisas o mais rápido possível. Eu não acho que vai entrar muita gente hoje, né? Pelo amor de Deus. Depois que eu percebi que, cara, como é que eu marquei uma live pra domingo de carnaval de manhã? Só os fortes estão aqui, né? Mas vocês estão aqui, a gente vai conversar. E depois eu vou deixar a live disponível pra quem quiser assistir mais tarde, tá? 24 horas. Então, terminamos nossa primeira semana do nosso projeto louco. Foi muito legal, eu tô gostando muito. Tipo assim, eu fiquei. Eu não sei o que eu tava esperando, quantas pessoas eu tava esperando, mas eu acho que foi muito legal. O nosso grupo do Telegram tá com 50 pessoas, 49 pessoas e, cara, eu acho que isso é um grupo muito legal de pessoas que estão com o mesmo objetivo, querendo as mesmas coisas. E é muito importante a gente se cercar de pessoas que têm objetivos em comum, independente de qual objetivo é esse na nossa vida. Entendeu? Eu acho que a gente acaba selecionando com o tempo as pessoas. Quando as pessoas começam a pensar igual e querer as mesmas coisas, e que nem o Dr. Ítalo Marcelo fala, né? Amizade é isso, pessoas que pensam que querem as mesmas coisas. Se não querem as mesmas coisas, uma hora você para de conviver. Porque assim, um comentário que eu acho muito importante, que meu pai fala, quando eu era pequena, né, que eu praticava esporte, meu pai sempre fala assim: você nunca pode querer ficar num time em que você é a melhor. Você sempre tem que ficar num time onde existam pessoas melhores, porque assim você vai ter em quem se inspirar, em quem se motivar, com quem aprender. Quando você é o topo da cadeia, você, tipo assim, não tem exemplos, não tem pessoas que estão te mostrando o caminho. Então é sempre bom a gente estar cercado de pessoas que nos puxem pra cima, nos estimulem, nos mostrem um caminho bom pra seguir, tá? Isso em tudo. E com a dieta e com o exercício não pode ser diferente, tá? Então, assim, vamos retomar falando dos nossos objetivos do projeto, né? Os objetivos principais do projeto, que era a gente fazer mudanças concretas no estilo de vida, de forma a tornar a gente mais saudável, mais feliz, mais tudo de bom, fazendo a gente ter uma autonomia, ou seja, a gente conseguir decidir o que é melhor pra gente, a gente fazer nossas escolhas, a gente não precisar de um monte de profissional para dizer como a gente tem que comer, como a gente tem que se mexer, como a gente tem que acordar, como a gente tem que respirar, a gente poder ter uma visão crítica e poder fazer escolhas melhores pra gente, a gente aprender a ter um controle, porque às vezes a gente passa um tempo e quando a gente percebe, a gente, meu Deus, eu não sei como eu cheguei aqui, porque as coisas fugiram do controle. Isso em questão de dieta, em questão corporal, em questão de mentalidade, em questão de tudo. Então esse projeto era, tipo assim, dos objetivos que eu queria é que a gente conseguisse retomar esse nosso controle, esse nosso poder sobre as nossas decisões do dia a dia pra gente poder fazer escolhas melhores pro futuro. E por último, e não menos importante, a gente queria fazer com o objetivo de estética, de melhorar, de se sentir mais bonita, mais tudo. Não necessariamente mais magra, mas mais bonita em geral, né? Então esses foram os objetivos principais do nosso projeto, por que a gente começou. O projeto são 60 dias, cada dia a gente vai fazer metas e desafios semanais. Por quê? Porque é sempre mais fácil pra gente no curto prazo. Quando a gente bota um projeto de 1 ano, se a gente não parcela esse projeto, fica difícil de seguir, porque a gente não consegue projetar para umas coisas tão longe assim. Então, as metas semanais são um degrauzinho pra gente terminar de subir a escada. Não dá pra gente pular do primeiro pro último degrau. A gente tem que ir evoluindo cada dia mais. Então, por isso, as metas semanais.
E a meta dessa semana de alimentação foi tirar tudo de farinha e de açúcar. Que a princípio eu achei que para algumas pessoas isso pudesse parecer besteira ou então muito fácil. Porque eu imagino assim, que quando a gente vai no nutricionista, imaginando, né? Quando a gente vai no nutricionista, ele faz 10 milhões de mudanças. E aí eu fiquei pensando, será que se eu falar assim, só vamos tirar a farinha e açúcar, as pessoas vão achar, ah, besteira. Isso é fácil, não vai fazer mudança. Mas por que eu acho que era importante a gente cortar zero farinha e açúcar? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas, elas não percebem como elas comem besteirinhas, coisinhas no dia a dia. E que isso faz diferença no final. Entendeu? E você tá no trabalho e vai tomar aquele cafezinho, aí tem aquele biscoitinho, creme crack, aí tem aquela rosquinha, aí tem isso, aí tem aquilo, aí tem... Quando você vê, foi muita coisa. Então, de ver como essas coisas estão, assim, intrinsecamente no nosso dia a dia, na nossa rotina. E tirar 100%, fazer esse movimento de tirar 100%, é muito importante pra gente fazer essa internalização. Porque às vezes, gente, não é só o fato de que vá fazer uma grande diferença no peso, mas da gente perceber a diferença, como isso está no nosso dia a dia, de fazer essa reflexão, entendeu? De perceber como as coisas estão tão no nosso dia a dia que às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo isso. Eu acho que é muito comum as pessoas pensarem assim, mas eu não como farinha assim todo dia, eu não como açúcar todo dia. E aí a gente botar na cabeça que a gente tem que ser zero, a gente percebe como a gente está no nosso dia a dia o tempo inteiro consumindo uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, e como isso, querendo ou não, no final faz diferença sim. Então esse era o objetivo nosso, que primeiro foi um objetivo curto, foi uma coisa assim, que não era para ser uma mudança absurda de calórica ou que fariam muitas mudanças de peso, mas eu acho que para muita gente isso foi desafiador, foi difícil. No grupo do Telegram a gente ficou trocando informações, trocando experiências e muita gente teve dificuldade e acabou furando um dia, 2 dias. E galera, tá tudo bem, não tem problema sair um dia, 2 dias. O importante é você voltar no momento seguinte e você fazer a reflexão do porquê que você não conseguiu, se era um planejamento tão curto, era uma meta tão curta de uma semana e em uma semana eu não consegui ficar sem. Então é importante a gente fazer essa reflexão. Por que tá sendo tão difícil pra mim? Entendeu? Porque isso ajuda a gente prosseguir e continuar conseguindo bater as outras metas. E por que isso é importante também? Ontem eu tava na casa de uma amiga minha, com várias amigas, e tem uma amiga minha que quer entrar nesse mundo, mas assim, ela ainda não tá pronta pra fazer, tipo assim, coisas muito restritivas, porque ela ainda tem que estar no trabalho ainda de tirar o passatempo e a Nutella, entendeu? Então, assim, é importante a gente ver isso, tá? Sabe? Não vai dar pra pular de um dia que você come passatempo, dia sim, dia não. E nos dias não você come Nutella pra você fazer uma low carb absurdamente restrita. Gente, as mudanças muito extremas, normalmente elas não são duradouras. Entendeu? São difíceis. Por quê? Porque os hábitos, eles demoram muito tempo para serem estabelecidos. E a gente tem que pensar que, se eu demorei 10 anos para ganhar 10 quilos, eu vou ter que demorar um tempo proporcional para perder esses 10 quilos e para manter os outros menos 10 quilos, entendeu? Os hábitos demoram para se formar e demoram para ser desconstruídos, assim como o nosso corpo. A gente não pode achar que dá para fazer tudo de um dia para o outro. Às vezes dá, mas normalmente é difícil de manter, porque você quer sempre estar seu corpo querendo voltar aos velhos hábitos. Então, se você vai mudando aos poucos, gradativamente, costuma ser mais fácil. Por exemplo, as pessoas, quando eu falo assim, o que eu me alimento, eu digo, nossa, mas você não come isso, você não come aquilo? Não, não me faz falta, mas eu demorei anos. Tem no destaques lá, eu falando de como foi meu processo, como tudo começou. E a primeira vez que eu fiz dieta de fato, que eu realmente fiz, tem uns 6 anos, 6, 7 anos. Então foram 6, 7 anos de mudanças graduais, às vezes muito mais extremas, muito menos extremas, pra poder chegar no que eu tô conseguindo fazer hoje. Não foi um processo rápido, eu não consegui ficar sem açúcar, sem arroz, sem macarrão, sem nada disso de uma hora pra outra. Foi uma coisa assim que foi... Gente, bota coraçãozinho aí. Eu não sei o que isso faz no final das contas, mas manda aí. Eu não sei o que de fato perdi a minha linha de pensamento. Enfim, eu não sei se eu ia conseguir de fato fazer essa mudança
como muitas pessoas conseguem fazer de uma hora pra outra. Pra mim foi muito lento e gradual. Assim, se você... Eu falei lá, a primeira dieta que eu fiz, o meu lanche era barrinha de cereal e 2 castanhas. E, cara, barrinha de cereal, você sabe, né, gente? É só açúcar, só besteira. Mas pra quem tomava um suco com salgado, trocar por uma barrinha de cereal com 2 castanhas é uma mudança muito grande. Tanto que depois que eu fiz esse período dessa dieta, foi o período mais magro da minha vida. Entendeu? Então, a gente tem sempre que fazer essa comparação. Aquela coisa, quando a gente tá muito ruim, qualquer mudança vai fazer uma mudança muito grande no nosso corpo. E quando a gente já tá muito bem alinhadinho, as coisas vão caminhando mais devagar. E paciência, ainda bem, porque quanto mais tempo a gente tá fazendo, mais fácil fica de fazer. E isso é muito bom, né? Porque imagina se fosse o contrário, aí ninguém ia ter a empolgação, o estímulo para continuar. Então, assim, vida que segue, né? Eu vou só olhar aqui pra gente pra não ficar muito, demorar muito, porque todo mundo quer curtir o carnaval, né? Então, assim, o meu objetivo na farinha no açúcar não era só, tipo, fazer uma mudança brusca calórica pra perder muito peso, mas era também de fazer uma reavaliação de como tá a nossa qualidade de alimentação. E como tem um monte de besteirinha o tempo inteiro no nosso dia, entendeu? E por isso que é importante a gente fazer os nossos planners marcando. Por quê? Porque é muito comum, inclusive foi um tópico de conversa ontem, que uma amiga falou assim, mas eu comi 2 docinhos nesse dia, mas aí eu cortei não sei quanto do jantar, e não sei o que. Gente, não é só o balanço calórico que importa no final das contas. Você consumir por dia 2.000 calorias de brigadeiro, não é a mesma coisa de você consumir 2.000 calorias de fruta. Não tem como, o nosso corpo não reage da mesma forma. Não é só as calorias que importam, a qualidade do alimento importa. Então, assim, às vezes a gente já tá na nossa cabeça de fazer essas pequenas trocas, e aí no final do dia a gente fica com a cabeça assim, não, hoje eu fiz a dieta, mesmo fazendo as trocas, entendeu? E é importante a gente fazer 100%, isso faz mudança no final. Quando você tá precisando só da cereja do bolo, ou só de pouca coisa, fazer essas trocas impedem que a gente chegue no nosso resultado. Então fazer esse planner de antes do projeto, tá? Esse acompanhamento é muito legal, é muito importante, porque a gente consegue ver quantas vezes a gente tá furando. Porque às vezes a gente fica no final de semana, nossa, mas eu não comi nada fora da dieta, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas tem um monte de pequenos furos durante, que no final isso vai atrapalhar. Isso aqui não só ajuda a ver como a gente tá fazendo, se a gente tá fazendo correto, como ajuda, ou como estimula, porque tu vê, cara, o tanto de dia que eu fiz, que legal. Ou então, foi em um mês, fevereiro, que era curto, e eu furei 3 vezes. Saca? 3 vezes já é tipo quase uma... Tá, que eu comecei aqui, né? Eu comecei depois desse dia. Então, teoricamente, isso aqui tá fora. Mas mesmo assim, é muito importante a gente ver isso pra saber se a gente tá fazendo bem ou não, tá? E eu vou mostrar mais o meu frequentemente, que as meninas falaram que isso ajuda, estimula muito, então eu vou fazer isso. E façam isso e coloquem isso aqui no lugar que vocês veem, tá? Isso faz muita diferença. Antes eu fazia no celular, mas aí eu parei e coloquei, fiz no papel e botei perto da minha cozinha, que todo dia eu vejo, porque é importante a gente ver isso, entendeu? Ver, estar o tempo inteiro olhando isso ajuda muito, tá bom? Então, assim, aí a gente formou o grupo no Moving On. A gente fez o grupo no Telegram, porque é muito importante a gente estar rodeado de pessoas com o mesmo objetivo, porque a gente vai se estimulando, ou então quando a gente fura, pra gente não entrar naquela, agora que eu furei, aí larguei de mão, não. A gente tá lá se apoiando, se ajudando, mandando receita, falando o que teve dificuldade de fazer no dia, o que já fez, o que não fez, o que ajudou, o que não ajudou. Sempre importante estarmos rodeados de pessoas que estão com o mesmo objetivo que a gente, que querem as mesmas coisas, que não vão ser aquela pessoa que vai falar assim, mas isso aí tá muito... Não precisa disso tudo, não sei o que, gente. Releva esse tipo de comentário, não é porque ela não precisa, que ela não quer, que não pode ser bom pra gente. E tudo bem, tá? Vida que segue. Tá bom? Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui se eu já esqueci de falar alguma coisa.
Então, sempre importante encontrar pessoas que querem as mesmas coisas que a gente, que vão nos ajudar a ir mais pra frente, pessoas que estão melhores que a gente, que já conseguem fazer mais fácil, porque elas conseguem destrinchar, abrir o caminho pra gente, mostrar o caminho das pedras, os caminhos mais fáceis, pra gente poder também se iluminar, e ter pessoas que não estão tão bem quanto a gente, pra gente poder também ajudar, porque ajudar as pessoas também nos ajuda, tá? É aquela primeira coisa, a gente aprende muito mais quando a gente tá passando conhecimento. Então, isso foi a rebobinada da nossa primeira semana. Vamos agora começar a nossa segunda semana. Uma semana que tá no meio do carnaval, não foi de propósito. Gente, eu nem lembrava que tinha carnaval. E eu comecei o projeto antes do carnaval. Mas assim, tudo bem, tá, o carnaval, a gente fazer sessões, mas o importante é a gente fazer as melhores escolhas possíveis. Se vai ter um doce muito bom, tá bom, come um pouquinho do doce muito bom, você não precisa comer a travessa inteira. E volta no momento seguinte, entendeu, gente? Sempre tentando não pirar, não pira, tá bom? Então a gente vai continuar. Eu não tinha falado isso antes, eu não sei se será óbvio para as pessoas, mas as metas serão cumulativas. Então cada semana a gente vai ter mais uma meta, mas a gente vai continuar com a meta antiga. Então eu não falei isso no início, eu não sei se será óbvio, talvez isso assuste um pouco as pessoas, mas é isso, a gente vai sempre melhorar. E melhorar inclui manter o que a gente já estava fazendo. Então vamos continuar sem açúcar e sem farinha. E nessa semana eu gostaria de propor da gente tirar o arroz e o feijão. Eu já não como arroz e feijão, mas porque eu não gosto mesmo, eu gosto de arroz. E às vezes eu como um pouquinho. E a minha proposta é, de alimentação, a gente tirar o arroz e o feijão. Ah, Carol, mas precisa para fazer low carb? Não, eu já falei várias vezes, não precisa para fazer low carb. Mas é um desafio. Se a gente quer realmente chegar numa cetogênica, numa coisa bem low carb, a gente precisa tirar. E mesmo que você volte o arroz e feijão depois, eu gostaria de desafiar a gente a tirar uma coisa que a gente tá tão acostumado. Porque isso dá um poder na gente que é impressionante, gente. A gente conseguir não comer ou não fazer coisas que a gente tá tão acostumado, dá aquela sensação de vitória, de poder que muda muita coisa, sabe? Muda a cabeça. E é por isso que eu tô propondo a gente tirar o arroz e o feijão. São fontes de carboidrato. O feijão tem proteína? Tem, mas tem muito carboidrato também. Às vezes as pessoas não conseguem comer, tipo, uma colherzinha de feijão. Normalmente elas comem um prato inteiro de feijão. Então a nossa proposta alimentar dessa semana, tirar o arroz e o feijão. A nossa proposta de exercício da semana, manter a rotina e ajustar o que está faltando. Fazer movimento todos os dias. E a nossa meta, que nós somos sempre 3 metas, né? 3 pilares. É uma de alimentação, uma de exercício, que eu acho que hoje em dia a gente vai sempre só tentar ajustar a cereja do bolo, apesar de eu ter uma meta interessante para a semana que vem. E a meta de hábitos extras que fazem bem-estar, que na primeira semana foi pegar sol 15 minutos por dia, que inclusive me perguntaram no grupo se podia ser cumulativo para o sábado. E o que eu falei, que essas metas de hábitos de bem-estar o que eu queria botar, tipo, 15 minutos por dia, é da gente encontrar no dia a dia situações que a gente consiga ajustar pra melhorar, sabe? Não é você botar o biquíni pra pegar sol, é você, tipo, fazer uma caminhada que normalmente você poderia não fazer, ou então no momento do dia você ficar perto da janela, pegar um pouquinho de sol, entendeu? De botar no dia a dia pequenos hábitos que mudam no final das contas, que fazem diferença no final das contas. E a meta dessa semana é a gente fazer alongamentos 10 minutos por dia. Qualquer tipo de alongamento, se espreguiçar, se puxar, porque isso, gente, é faz muita diferença pra mim. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença pra muita gente. Às vezes a gente passa o dia inteiro sentado ou o dia inteiro em pé. E o único momento que a gente vai realmente mexer o corpo é quando a gente vai pra academia. E são 10 minutinhos. É muito pouco. Você pode fazer no início da manhã, ou então antes de dormir, ou então de tarde, mas tipo assim, se espreguiçar, puxar o braço, fazer movimentos com o pescoço, tá? Eu vou botar sugestões durante a semana nos stories de sequências legais, mas isso faz um bem incrível. Então essa é a minha proposta, meu desafio da semana é a gente fazer 10 minutos de alongamento por dia. Se você faz yoga, faça yoga. Se você não faz nada, só puxa o pé. Entendeu? Essa é a minha proposta. Tá bom? Deixa eu pular aqui. Ver se eu esqueci mais de alguma coisa. E lembrando, gente, esse negócio do arroz e do feijão, aí
com certeza vão vir pensamentos tipo assim, mas é muito restritivo, isso é muito pesado, eu não quero fazer uma dieta tão restritiva. Gente, em primeiro lugar que eu já falei isso aqui algumas vezes e eu queria que a gente sempre pensasse nisso. A gente tem que parar de associar a palavra restrição com sofrimento. Por quê? Porque a gente está sempre se restringindo a alguma coisa. Porque a gente está sempre escolhendo. Restrição é uma escolha. A gente está sempre escolhendo. Se você está não se restringindo de açúcar, você está escolhendo uma vida não saudável. A gente tem que perceber que restrição é escolha. E o que eu estou escolhendo no momento? Quais são os meus objetivos? A batata doce pode continuar, os tubérculos podem continuar. Batata doce, batata inglesa, macaxeira e as frutas vão continuar, tá bom? Podem continuar tranquilamente. E por isso que é importante, a gente vai um passo de cada vez. Vamos continuar com a batata doce, sim. Inclusive eu tenho várias na geladeira que eu tenho que fazer. Sim, então voltando para a restrição. A gente tem que pensar sempre isso, gente. Quando a gente tá escolhendo ir numa loja e gastar muito dinheiro, a gente tá se restringindo de economizar para um projeto futuro. Tudo na vida são escolhas e toda escolha é uma restrição, tá? E aí, Cliff, meu colega de turma, gente, que formou junto comigo. Então, assim, a gente tem que sempre reavaliar, porque às vezes a gente fica com uns pensamentos que são tão limitantes. São tão limitantes essa história de tipo assim, mas não posso fazer não sei o que dieta restritiva. Porque fazer exercício físico todo dia é um exagero. Porque... Gente, esses pensamentos não estão ajudando a gente em nada. Na verdade, eles estão dificultando que a gente consiga fazer. Porque em certo momento da vida a gente vai querer fazer aquilo, mas se a gente não mudar a cabeça, a gente não vai conseguir fazer as coisas, tá? A gente tem sempre que avaliar quais são os tipos de pensamento, de crenças que eu tenho a respeito de tudo e como isso impossibilita que eu vá adiante, entendeu? Tipo assim, tem uma amiga minha que fala, porque quando eu tinha 20 anos era muito fácil, eu comia tudo que eu queria e meu corpo não mudava. Pois é, mas a gente não tem mais 20 anos. Então não adianta mais a gente continuar com esse tipo de pensamento, esse pensamento não tá ajudando a gente a seguir em frente. Então a gente tem que sempre avaliar o que eu penso a respeito disso e como esse pensamento está me dificultando ou facilitando que eu continue no meu objetivo. Carol, tenho glicemia de jejum alterado. Posso também com esse coberto? Carol, assim, glicemia em jejum alterada é um passo para o pré-diabetes, para diabetes. A low carb é uma abordagem muito boa. A questão é que eu sempre falo, os tubérculos têm carboidrato? Tem carboidrato, mas é uma quantidade pequena. Se você comer pouco, tudo bem, não vai mudar muito a sua glicemia. Por exemplo, eu tenho quase certeza que eu tô falando exatamente a quantidade certa, mas em 100 gramas de batata doce você tem 17 gramas de carboidrato. É muito pouco, entendeu? 17% é muito pouco. Então se você comer 2 pedaços de batata doce, tá super ok, entendeu? O negócio é você não comer 1 quilo de batata doce. E aí aquela coisa que você sempre vai avaliar. Fruta no café, sim ou não? Por enquanto, sim. Tá, Cliff? Nosso projeto a gente ainda não tá mexendo nas frutas. Essa semana a gente só vai tirar farinha, açúcar, arroz e feijão. Por enquanto, tá? Mas fruta a gente ainda tá comendo sim, tá? Depois a gente talvez vai entrar numa restriçãozinha de frutas só pra gente ver como a gente se sente. Mas, voltando, Carol, a glicemia de jejum alterada, você pode consumir tudo, mas com parcimônia. Então dá pra comer tubérculo sim. Coma pouco que tá tudo tranquilo, não vai mudar muito a tua glicemia não, tá? Então, sempre lembrando, gente, que restrição são escolhas e a gente tem que escolher o que nos aproxima dos nossos objetivos, tá bom? E era isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Pois é, Cliff, a gente começou o projeto semana passada, né? Inclusive tem uns posts no meu feed, se tu quiser dar uma olhadinha lá explicando. E aí aqui o que eu fiz, eu falei bem no início da live, depois tu assistir de novo o início pra tu perceber tudo que a gente tá fazendo. Mas toda semana a gente vai fazer objetivos diferentes, metas semanais pra gente chegar mais perto do nosso resultado. Vão ser 60 dias e cada semana a gente vai ter 3 pilares de meta. Uma meta alimentar, uma meta de exercício físico e uma meta de mudanças de hábito que vão proporcionar coisas em geral mais saudáveis.
as metas da primeira semana: tirar açúcar e farinha, ajustar exercício físico. Se fazia 0 de exercício, fazer 3 vezes por semana. Se já fazia 3 vezes por semana, adicionar 1 dia de cardio. E quem fazia já 5 vezes por semana, continuar os 5 vezes e tentar fazer mais um período de treino de 20 minutos, tá? De cardio 20 minutos. E pegar sol 15 minutos por dia. Nessa semana a gente vai tirar o arroz e o feijão, a gente vai ajustar o nosso exercício físico, tentando se movimentar todos os dias. Gente, não precisa ser um treino extenuante, absurdo todo dia, mas todo dia se movimentar. 20 minutinhos de bicicleta, 20 minutinhos de caminhada, 20 minutinhos de alguma coisa não vai atrapalhar em nada, vai só ajudar. Então dá sim pra gente botar mais 20 minutinhos de alguma coisa em algum dia. E a gente vai fazer 10 minutos de alongamento por dia. Se mexer, se espreguiçar, sabe? Puxar o pescoço, puxar o pé. Que esse movimento corporal ajuda muito, libera muitos hormônios bons, dá muita sensação de bem-estar. Então sempre a gente vai adicionar uma meta semanal. Essa do sol é difícil, né? É difícil. E o negócio é que a minha proposta era que, tipo assim, não a gente botar sunga e biquíni e pegar sol, mas 15 minutinhos que seja, que tipo assim, a gente vai na janela, pega 5 minutinhos, volta, vamos tentar fazer isso, ou então aquela caminhadinha no quarteirão, ou então, por exemplo, o que eu fiz? Enquanto eu tava malhando, no intervalo das séries, eu ia pra perto da janela e pegava um pouquinho de sol, entendeu? Então foi isso aí que foi o meu sol da semana. Ontem eu peguei muito, né, mas não era o objetivo. O objetivo é a gente fazer essas pequenas períodos no dia de fazer uma coisa que ajuda a gente, entendeu? Não é aquela questão de tirar a roupa e de pegar o sol, mas não, de botar o bracinho, tipo, tá dirigindo, abaixa o vidro, bota o bracinho do lado de fora, pega um pouquinho de sol e vida que segue. É só pra aumentar a síntese de vitamina D. Entendeu? Da gente perceber que existem pequenas janelas durante o dia que a gente pode fazer coisas que ajudam demais. Por exemplo, no intervalo de um atendimento nosso médico, entre um paciente e outro, dá uma puxadinha na cabeça, levanta, dá uma caminhadinha, uma movimentada, fazer esses pequenos movimentos diários que ajudam a gente, no final das contas, a mudar muita coisa, entendeu? Botar pequenos hábitos saudáveis durante o dia. É esse que é o objetivo principal dessas outras mudanças. Tá bom, gente? O grupo do Telegram tá muito legal. As meninas estão se ajudando muito, a gente tá conversando muito, tá compartilhando receita. Tem gente que acabou furando a dieta e a gente continua, vamos lá, vida que segue. No dia seguinte a pessoa já voltou motivada. Então, assim, tá muito legal. Teve gente que entrou depois, mas a gente tá todo mundo se ajudando. E é isso aí, gente. Chama as pessoas pro projeto. Tá muito, muito, muito legal. Eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz. Sério mesmo, o grupo do Telegram tá sendo uma coisa assim, pô, muito legal a gente fazer. Gente do país inteiro, sabe? São 49 pessoas e só tem eu e mais uma ou duas daqui de São Luís. O resto é o povo espalhado por aí. E todo mundo com os mesmos objetivos, que é ter uma vida mais saudável, mudar os hábitos e chegar mais perto dos nossos objetivos, encontrando as pessoas que querem as mesmas coisas. Tá bom? Então, era isso. Vamos aproveitar o carnaval com parcimônia. E um beijo, abraço. Mandem dúvidas, sugestões pro direct se vocês quiserem. Eu vou deixar a live para quem perdeu o início para assistir. Quem quer assistir depois, marquem os amigos que precisam mudar, ou que querem algum estímulo, alguma ajuda. A gente tá aqui para isso, tá? Porque, que nem sempre eu falo, juntos a gente vai mais longe, a gente é mais forte e é isso aí, tá bom, gente? Então, beijos, bom carnaval e vamos lá!